Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Vamos aqui para a parte 2 desse nosso vídeo, dessa leitura, interpretação e análise aí da NR35, tá bom? Na primeira parte, no primeiro vídeo, nós falamos sobre como você vai fazer para consultar, qual é o site, as formas de busca que você encontra na norma, e aí iniciamos falando dos principais itens, né, requisitos, fundamentações da norma regulamentadora 35. Nesse vídeo agora nós vamos falar um pouco mais sobre o sistema de proteção contra queda individual, coletivo, e vamos dar algumas dicas, vamos comentar item por item, artigo por artigo ali da nossa NR35 e assim sucessivamente. Eu espero que você esteja gostando do vídeo. Eu quero pedir a você que você possa curtir, comentar, né, compartilhar e também se inscrever no canal para que a gente possa ganhar engajamento, que a gente possa crescer e trazer cada vez mais conteúdos, né, e de melhor técnica e programação para vocês. Tá ok? Então agradeço aí, aproveita, segue o vídeo, assiste, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Valeu! Fica com a NR35, parte 2. Vamos lá. Item 35.6. Sistema de proteção contra quedas, famoso SPQ. É obrigatória a utilização do sistema de proteção contra quedas sempre que não for possível evitar um trabalho em altura. O SPQ deve ser adequada à tarefa a ser executada, ser selecionado de acordo com a análise de risco, ser selecionado por profissional qualificado ou legalmente habilitado em segurança do trabalho, ter resistência para suportar a força máxima aplicável prevista quando de uma queda, atender às normas técnicas nacionais ou, na sua inexistência, às normas internacionais aplicáveis vigentes à época de sua fabricação ou construção e ter todos os seus elementos compatíveis e submetidos a uma sistemática de inspeção. Então, pessoal, aqui ele nos dá algumas orientações sobre esse sistema de proteção contra queda. O que veria a ser esse sistema de proteção contra queda? Seriam as redes, as telas de segurança, os pontos de ancoragem, né, as linhas de vida, tá? Que você vai estar desenvolvendo, né, e provendo no seu ambiente de trabalho. Um destaque interessante aqui na letra C, que ele fala o seguinte: ser selecionado por profissional qualificado ou legalmente habilitado em segurança do trabalho. Por quê, pessoal? Talvez ele tenha colocado esse detalhe no texto, né? Trazendo, puxando a responsabilidade aí para a segurança do trabalho. Então, muito provavelmente, porque é o profissional de segurança do trabalho que vai fazer a análise de risco. É ele que vai desenvolver, vai dizer, ó, se o cara cair dessa altura aqui, ele vai acessar que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, essas informações, essa seleção, essas definições, ela é feita por nós da segurança do trabalho. E a partir dessas informações, o corpo de engenharia vai projetar, simular, desenvolver o que nós estamos querendo para que seja plenamente atendida e feita a proteção do trabalhador. Então é importante, um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, um tecnólogo de segurança do trabalho não pode se meter na parte de proteção contra a queda. Negativo, é o contrário, né? É responsabilidade dele selecionar, né? Desenvolver, né? Dizer ali o que ele quer, o que ele precisa para atender à realidade do local onde ele trabalha. Agora, não basta só querer, você também tem que buscar informações. 35.6.3. A seleção do sistema de proteção contra quedas deve considerar a utilização, letra A, do sistema de proteção coletiva contra quedas
ou do sistema de proteção individual contra quedas, nas seguintes situações. 1. Na impossibilidade da adoção do sistema de proteção coletiva contra quedas, SPCQ. 2. Sempre que o sistema de proteção coletiva contra quedas, o SPCQ, não ofereça completa proteção contra os riscos de queda, ou, número 3, para atender situações de emergência. Então, o que ele está dizendo aqui, pessoal? Nós temos um sistema de linha de vida na nossa empresa, certo? Instalado já, todos os pontos, tudo direitinho. Mas para a gente fazer um trabalho lá em cima, um exemplo, a gente vai fazer uma troca de um telhado. Apesar de nós termos um sistema de proteção coletiva, né, já instalado lá em cima do nosso telhado, essa troca de telhado que a gente vai acompanhar, que a gente vai realizar, vai interferir nesse nosso sistema que já está fixo lá? Eu vou precisar adicionar alguns outros pontos ou alguns outros elementos para eu poder oferecer a proteção completa, né? Como aqui no item 2 ele traz. E, por último, ele ainda destaca a situação de emergência. Tá, eu vou fazer uma troca de telhado, eu tenho um sistema de linha de vida fixo já instalado, ele não vai ser afetado, porque ele está independente do telhado, mas eu ainda vou ter um risco de queda. E aí, se o colaborador cair, como que está a minha preparação e atendimento para a situação de emergência? Eu previ isto na análise de risco? Isso, pessoal, é algo que vocês devem levar em consideração. Está na NR, a situação de emergência. O que eu vejo por aí, troca de telhado. Risco de chuva, risco de descarga atmosférica, risco de corte, risco de queda de material, risco de queda de ferramenta, mas eu não vejo risco de queda de pessoas. Pode acontecer ou não a queda de um trabalhador que está fazendo a troca de um telhado? Eu não estou falando que ele vai cair ao solo, mas ele vai cair e ficar retido pelo sistema de proteção contra queda, pela rede, pela tela ou pela linha de vida. Pode ou não? Então, por que nós não colocamos isso? Nós não, né? Porque quando eu faço, eu coloco. Então, por que muita gente não coloca isso? Sabe que eu vejo também as empresas, quando vão contratar esse tipo de serviço, exigem essa análise de risco da contratada. Né? E aí elas pegam essa análise de risco da contratada e toma como regra de fé e prática. E se a contratada não contempla isso, há uma omissão. E a contratante e a contratada podem responder solidariamente sobre isso. Então, pessoal, sempre verifique essa questão da emergência. Tá? O sistema de proteção coletiva contra a queda deve ser projetado por profissional legalmente habilitado. Como assim? Lá em cima tu disse que é o profissional de segurança do trabalho que faz isso. Não há um conflito aqui. O que ele diz lá é que nós vamos selecionar e indicar, né? E o profissional legalmente habilitado, no caso, o corpo de engenharia, vai projetar, né? E vai colocar todas as informações necessárias para esse sistema, né? Cálculo de resistência do sistema, quantas pessoas suporta o sistema, uma linha de vida horizontal, vão de tantos metros, instalado com cabo de aço de tantos milímetros, com olhar de tantos quilonewton de resistência, ponto de ancoragem química, ponto de ancoragem mecânica, né? Como é que é essa ancoragem, ancorado diretamente na estrutura, como que vai ser esse sistema, qual o fator de queda, qual a zona livre de queda, tudo isso daí vai vir no laudo, né? E no projeto que vai ser elaborado pela equipe de engenharia, pela equipe técnica, ok? Então, isso é dever da equipe de engenharia, né? Elaborar o projeto, fazer os testes, fazer todas as demonstrações, né? Os cálculos e tudo mais, para que esse projeto ele seja realmente viável.
Continuando aqui. O SPIQ, o Sistema de Proteção Individual contra Quedas, pode ser de restrição de movimentação, de retenção de queda, de posicionamento no trabalho ou de acesso por corda. Restrição de movimento é aquele que limita, o colaborador consegue ir até um determinado ponto e de lá ele não consegue mais avançar, porque o sistema, né, a corda, a linha que ele está conectado não permite que ele avance além daquele ponto. De retenção de queda. Em caso de queda, o sistema vai reter, vai segurar aquele trabalhador, impedindo que ele venha ao solo ou que ele atinja a parte de equipamentos que estão posicionados abaixo dele. Por isso que é importante o estudo, né, do fator de queda e da zona livre de queda no desenvolvimento desse tipo de sistema. Do posicionamento no trabalho. A gente aqui, o mais comum que a gente pode ver aqui que a gente geralmente fala é o trabalhador que trabalha em poste, né? Ele trabalha posicionado, ele tem aquele talabarte, que ele se posiciona para ele poder estar com as mãos livres e poder trabalhar. Né? Um exemplo aí corriqueiro. Ou de acesso por corda, onde a própria corda, né, ela já vai cumprir esse papel aí da ancoragem, né, da proteção contra a queda, da restrição do movimento, que ele vai estar limitado à amplitude ali, à abrangência do descensor, no caso ali do alpinista, certo? Então, todas essas técnicas, esses equipamentos acondicionados de forma adequada, né, analisadas e estudadas. O fabricante ou importador de equipamento de proteção individual EPI, deve disponibilizar informações quanto ao desempenho dos equipamentos e os limites de uso, considerando a massa total aplicada ao sistema, trabalhador e equipamentos, e aos demais aspectos previstos no item 35.6.11, que a gente vai ver um pouco mais lá embaixo. Então, todas as informações dos equipamentos de proteção, cinto de segurança, talabarte, mosquetão, olhar de ancoragem, linha de vida, corda, todos esses aspectos, fita de ancoragem, tem que levar em conta o peso do trabalhador e dos equipamentos que ele vai utilizar. Se eu tenho um trabalhador de 100 quilos, né, não é só 100 quilos que vai para a linha de vida, é 100 quilos mais os EPIs, o fardamento, a ferramenta que o colaborador vai utilizar. Então vamos botar aí uns 120 quilos aí, ao todo, 130, assim, para a gente ter uma média de material que a gente vai estar agregando ao peso do trabalhador durante a sua atividade. Deve ser efetuadas inspeções inicial, rotineira e periódica ao sistema de proteção individual contra quedas, observadas as recomendações do fabricante ou projetista, recusando-se os elementos que apresentarem defeitos ou deformações. Não é simplesmente você pagar um cinto de segurança com talabarte, né? Um anel de fita, um mosquetão, um olhar de ancoragem e dar para o trabalhador e fazer o trabalho dele. Como é que está o registro dessas inspeções? Primeiramente, inicial, quando você adquire o equipamento, você precisa inspecionar, ver se ele está de acordo com as informações do fabricante, se não há algum defeito, alguma modificação aparente, algo que você consiga visualizar ali, ó, isso aqui era para estar costurado e está descosturado, essa costura está rompida, essa parte está rasgada, esse tecido está furado da fita do cinto, do anel de ancoragem, da fita de ancoragem. Pô, esse olhar está deformado, ele está torto. Né? Então, e aí você já rejeita esse equipamento e vai lá para o comercial, para o compra, sei lá como é que funciona na sua empresa, e você pede o reembolso ou a troca do equipamento por um equipamento adequado. Isso é uma inspeção inicial. A rotineira. A rotineira é a inspeção como você faz no seu dia a dia. Né? Eu vou usar um cinto, eu vou usar um equipamento,
a gente vai lá, pega, olha, vê se está tudo em ordem, vê se está limpo, né? É importante a gente manter o equipamento limpo e vai lá e utiliza. E a periódica, aí você estabelece, cada 6 meses eu vou fazer um checklist especial, a cada 30 dias eu vou fazer um checklist específico, a cada 6 meses, dependendo da frequência de uso do teu material, né? Por exemplo, pessoal que trabalha com rejunte de fachada, que trabalha o dia todo pendurado, pintura de fachada. Cara, esse teu material, cinto, trava-quedas, é, corda, toda essa parte aí, ela vai ter um desgaste muito maior, porque todo dia você está usando ele durante várias horas. Agora, naquele setor que é da manutenção, o cara pega uma vez no mês, 2 vezes no mês, e o restante fica guardado, acondicionado, bonitinho lá, óbvio que o equipamento ele vai ter uma vida útil muito maior, ok? Então você tem que dosar esses teus critérios de inspeção periódica, né, de acordo com a intensidade do uso aí também do teu equipamento. 35.6.6.1. A inspeção inicial é aquela realizada entre o recebimento e a primeira utilização do equipamento, como eu acabei de falar acima, né? Você recebeu o equipamento, né, vai disponibilizar ele para uso, você faz aquele checklist inicial, se realmente ele está de acordo com o especificado. A inspeção rotineira é aquela realizada antes do início do trabalho. É aquilo que a gente acabou de comentar. E a inspeção periódica deve ser realizada no mínimo uma vez a cada 12 meses, podendo o intervalo entre as inspeções ser reduzido em função do tipo de utilização, frequência de uso ou exposições a agentes abrasivos. Exatamente o que eu comentei nos 2 itens anteriores. Então, você faz esse controle dos seus equipamentos de proteção individual contra queda, você faz esse controle junto ao teu funcionário, né? Ele sabe como fazer, você treinou ele, o que ele tem a olhar, qual o registro ele tem que fazer. Pensa bem, um operador de máquina, diariamente, ele tem que preencher o checklist da máquina que ele utiliza, né? Se está tudo ok, se todos os comandos estão funcionando, se todas as peças estão ok. E por que que um trabalhador que vai ficar pendurado a 40, 50, 60 metros de altura, dependendo de um cinto, de um trava-quedas, de uma corda, por que que esse equipamento não tem um checklist? Por que que esse equipamento não é inspecionado antes do uso? Perceberam a importância disso aí? É esse equipamento que vai fazer a diferença na hora de um evento indesejado, que vai evitar uma queda, que vai limitar uma lesão ao colaborador, né? Que vai resguardar a vida e a integridade do colaborador ali. Então, isso é importante. 35.6.6.4. Devem ser registradas as inspeções iniciais, periódicas e aquelas rotineiras que tiverem os elementos do sistema de proteção individual contra quedas recusados. Então, é importante você fazer o registro das suas inspeções, né, por meio de checklist, né, de plataforma que você utiliza na sua empresa, principalmente dos recusados, né? E também a inutilização desses elementos recusados, né? Os elementos do sistema de proteção individual contra quedas, o SPIQ, que apresentarem defeitos, degradação, deformação ou sofrerem impactos de queda, devem ser inutilizados e descartados, exceto quando sua restauração for prevista em normas técnicas nacionais ou, na sua ausência, em normas técnicas internacionais e de acordo com as recomendações do fabricante. Exemplo, um talabarte com absorvedor de energia, né, com ABS. Se um trabalhador sofreu uma queda e o talabarte abriu, né, ele houve uma abertura total ou parcial ali daquele ABS, esse equipamento ele não pode mais ser utilizado. Ele tem que ser descartado. Ele tem que ser segregado. O que a gente faz? A gente corta.
corta as fitas, corta as partes para que não tenha possibilidade de uso, porque se você deixar lá, alguém vai pegar e vai usar, entendeu? Então você descarta, né? Eu recomendo, se acontecer isso na sua obra, no seu trabalho, guarde pelo menos um para você usar de exemplo, para você demonstrar, olha, quando cai, acontece isso, fica dessa forma, que aí isso é uma forma didática aí de você mostrar para o seu colaborador como que funciona o equipamento. E um exemplo de um equipamento que pode ser recondicionado, um exemplo, um trava-queda retrátil. Né? Além dele ter a inspeção anual dele, no mínimo inspeção anual, como mencionado nos itens anteriores, né, ele pode ser requalificado. Você pega aquele equipamento, manda para assistência técnica, né, e as pessoas vão inspecionar, trocar mola, trocar cabo de aço, trocar fita, né, fazer toda a inspeção do equipamento e colocá-lo nas condições iniciais e operacionais de trabalho. Então, você consegue reaproveitar o trava-queda retrátil. É um exemplo de um equipamento que você não consegue aproveitar e um exemplo de um equipamento que você consegue reaproveitar. Ok? Vamos lá, 35.6.7. O sistema de proteção individual contra a queda deve ser selecionado de forma que a força de impacto transmitida ao trabalhador seja de, no máximo, 6 kN, quando em uma eventual queda. Pessoal, 6 kN, ele dá equivalente ali aproximadamente 600 quilos. Então, o que a norma está dizendo? Que quando o trabalhador que está num trabalho em altura sofreu uma queda, a absorção dessa queda pelo talabarte com ABS, pelo sistema de travamento, linha de vida, tudo, isso daí não pode superar os 600 quilos de impacto no corpo do trabalhador, certo? Os talabartes que nós temos hoje no Brasil, eles começam a abrir aí a partir aí de 200 quilos, 300 quilos de impacto. E eles vão segurar aí, transmitir para o trabalhador em média aí de 400 quilos, 450 quilos, tá? Varia talvez um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, mas sempre abaixo dos 600 quilos, dependendo do fabricante, dependendo do fator de queda, dependendo do tipo de material, de equipamento. Então você vai ter essa variação. E isso é uma informação importante. Por quê, pessoal? Não é qualquer queda que o trabalhador vai sofrer que vai abrir o ABS. Ele tem que atingir um peso mínimo, né, durante a queda para esse talabarte começar a abrir, ok? Os sistemas de ancoragem destinados à restrição de movimentos devem ser dimensionados para resistir às forças que possam vir a ser aplicadas, né? Então, eu tenho uma linha de vida, um ponto de ancoragem. Então, ele tem que resistir ali à força lateral, vertical, inclinada, né, horizontal, dependendo do ângulo ou da possibilidade de queda do trabalhador. Ele não pode ser unidirecional, tá? Havendo possibilidade de ocorrência de queda com diferença de nível, em conformidade com a análise de risco, o sistema deve ser dimensionado como de retenção de queda, tá? Retenção de queda. Se há um risco dessa queda, ele tem que ser dimensionado para isso. No sistema de proteção individual contra a queda, item 35.6.9, de retenção de queda e, no caso de acesso por cordas, o equipamento de proteção individual deve ser o cinturão de segurança tipo paraquedista, tá? Então, o teu cinto de segurança, né, é o teu principal equipamento de proteção contra a queda no acesso por corda. O cinturão de segurança tipo paraquedista, quando utilizado em retenção de quedas, deve estar conectado pelo seu elemento de engate para a retenção de queda indicado pelo fabricante. Normalmente, esses cintos de segurança, eles têm 2 pontos para retenção de quedas. Um na altura do peito e o outro no centro das costas.
Então, dependendo da posição, do trabalho que você está fazendo e da orientação do fabricante, por isso é importante você ler o manual do cinto de segurança, né? Ler a ficha técnica do equipamento, o que diz lá no certificado de aprovação dele, para você saber como que você pode usar e aonde você vai usar esses sistemas de proteção contra queda. Aquelas argolas que ficam lateralmente na cintura, né, no cinto de segurança, um do lado esquerdo e do lado direito, aquilo ali é para posicionamento, tá bom? Para você usar com o talabarte de posicionamento ou de retenção de limitação de acesso, tá? As argolas que ficam no peito ou nas costas, normalmente são indicadas ali para retenção de queda. É ali que você vai colocar o seu talabarte, é ali que você vai colocar o trava-quedas, né? E a argola ventral, aquela que fica na altura da cintura, né, geralmente utilizado, né, por profissionais de acesso por corda, é ali que a gente coloca o descensor, né, o equipamento de subida e descida na corda, tá? 35.6.9.1.1. Quando utilizado para retenção de queda, o cinturão de segurança tipo paraquedista deve ser dotado de talabarte integrado com absorvedor de energia. Então, pessoal, aqui ele já traz uma outra informação. Quando é só para retenção de queda, né, um trabalhador numa passarela, numa plataforma, num andaime, numa grua, sei lá, num balancinho, né, ele tem que ter o absorvedor de energia atrelado ao talabarte, tá bom? 35.6.10. A utilização do sistema de retenção de queda por trava-queda, deslizante, guiado, deve atender às recomendações do fabricante, em particular no que se refere à compatibilidade do trava-queda deslizante guiado com a linha de vida vertical. Eu tenho uma linha de vida com o cabo, com uma corda e de 12 milímetros, por exemplo. E o trava-quedas que eu vou utilizar, ele tem uma limitação a corda de 10 milímetros, de 11 milímetros. Vai dar certo isso daí? Não vai, ele não vai correr. Ou tem uma corda de 8 milímetros e eu estou utilizando um trava-queda para corda de 12. Não vai dar certo, vai ficar folgado, não vai reter. O meu trava-queda para o cabo de aço é até ali 11 milímetros e eu estou usando um cabo de aço, né, de 8 milímetros. Então, ele vai ficar folgado, ou um cabo de aço com uma espessura maior, vai ficar travado, não vai nem entrar o trava-queda do cabo de aço. Então, você tem que olhar e verificar se são compatíveis. E letra B, ao comprimento máximo dos extensores. O que significa isso, pessoal? Logo quando lançaram a 35 e começaram a aparecer, né, esses talabartes com absorvedor de energia e tudo mais, você lembra que antes a gente era usado muito aquele talabarte azul de nylon, né? E depois começou a vir esses talabartes já com os absorvedores de impacto, né? Com os ABS, e muita gente cortava aquele termoplástico que envolve o ABS, né? A gente chegava para dar treinamento, o talabarte novinho, com o termoplástico lá que envolve ali o ABS rompido, cortado, que as pessoas achavam que aquilo era embalagem. A gente tinha que dizer que tinha que descartar porque já estava inutilizado. Meu irmão, muita briga com isso. Então, o que isso quer dizer? Eu não vou colocar o meu talabarte com ABS no trava-quedas. O talabarte com ABS ele vai em outro ponto. O trava-quedas ele tem uma distância, um comprimento máximo e mínimo. Aonde é que eu vou achar essa informação? No manual do equipamento, que vem junto com ele, que vem do fabricante. Ah, Bruno, eu não tenho mais esse manual aqui. Entra no site do fabricante, pega a ficha técnica dele, pega o desenho técnico, pega as informações técnicas. Todo material tem um fabricante. E hoje na internet você encontra muita coisa. Então, eu vou falar, eu posso usar esse trava-quedas aqui com
com uma corrente, com um anel de fita aqui de 20 centímetros, de 30 centímetros, né? Então, ele está projetado para isso. Qualquer coisa acima disso aí, você já está mudando a configuração desenhada e projetada para funcionamento do seu trava-quedas. E o que pode acontecer? Pode acontecer dele não funcionar, ele cair, ele deslizar e você não ter a retenção da queda. 35.6.11. A análise de risco prevista nessa norma deve considerar para o sistema de proteção individual contra a queda os seguintes aspectos. Vamos lá. O que a análise de risco deve considerar? Letra A. Que o trabalhador deva permanecer conectado ao sistema durante todo o período de exposição ao risco de queda. Eu estou no balancinho, eu estou no andaime, eu estou em cima do telhado, eu estou em cima do beiral, eu estou na plataforma. Se tem um sistema de proteção contra a queda que foi dimensionado, foi projetado, foi analisado, o colaborador ele não tem escolha a não ser manter-se conectado. Não é facultativo isso. Porque em qualquer momento pode acontecer uma queda. Letra B. A distância de queda livre, a zona livre de queda. Né? Lembra, eu tenho um talabarte, 1,90 m, né? Com ele fechado aí. Depois com o ABS aberto, mais 1 metro aí de ABS. Aí eu já tenho, né, quase 3 metros, 1 metro e pouco de abertura. Eu tenho a altura do trabalhador, eu tenho o quanto de flecha, né, de catenária que aquele cabo de segurança, aquela linha de vida vai gerar com a queda do trabalhador. E aí eu ainda tenho que ter 1 metro de distância da ponta do pé do trabalhador, quando já retido, quando parado já na queda, para o topo do próximo obstáculo que está abaixo dele ou do chão. Então, em média, aí 5 metros, 4 metros e meio, 6 metros, dependendo do material, do equipamento que tu usa. É importante você verificar essa informação no talabarte do que vem com o cinto de segurança do seu colaborador. Qual é a zona livre de queda? E aí você olha onde ele vai trabalhar e verifica se atende. O fator de queda. O fator de queda, pessoal, a gente pode dizer aí que nós temos aí 3 categorias de fator de queda. O fator de queda igual a 0, onde o trabalhador, se ele sofrer uma queda, ele não vai ter impacto nenhum, porque ele já está ali brecado, ele já está ali freado. Ele já está restrito ao máximo, que é o ideal num trabalho em altura. Porém, na maioria das vezes, é praticamente impossível você alcançar isso. Então, nós vemos para o fator de queda recomendado. Fator de queda igual a 0 ou menor que 1. O que é esse 1? Esse 1 é o equivalente a 1 metro, vamos jogar assim. Tá? Equivalente a 1 metro. Então, por quê? Porque até nessa parte, nessa distância de queda, somando o peso do trabalhador, o peso das ferramentas e acessórios que está com ele, mais a aceleração da gravidade, a gente vai conseguir ali controlar essa queda do trabalhador. Lembrando que esse peso, essa energia de impacto não pode ser maior do que 600 quilos, tá? E o sistema de proteção vai funcionar adequadamente, tá? Não vai transmitir dano físico ali na maioria das vezes ao trabalhador. Ou, se isso acontecer, vai ser algo mais leve, mais ameno. E o fator de queda que nós devemos evitar, eu falo devemos evitar porque nem sempre a gente consegue evitar. Em algumas situações nós vamos ter que trabalhar com ele. E aí todo o teu processo de proteção contra a queda, ele tem que ser revisto, ele tem que ser reanalisado, para você poder garantir que, se acontecer uma queda nessas condições, o sistema vai reter a queda, o trabalhador não vai se machucar, ou se isso acontecer, vai ser minimizado esses danos, ao ponto de não gerar uma lesão grave, permanente, né, ou incapacitante aí no colaborador,
que é o fator de queda maior que 1 igual a 2. Tá? Quando esse ponto de ancoragem ali está abaixo ali do, do ombro ali, da cintura ali do colaborador. Então vamos lá. Fator de queda igual a 0. Ponto de ancoragem do talabarte, vamos colocar assim, acima da cabeça. Fator de queda igual a 0 ou menor que 1. Ponto de ancoragem, no máximo ali na altura do ombro, né? Na altura onde o talabarte está conectado no cinto de segurança, ou no peito ou nas costas. Então, o fator de queda ali igual a 1. Fator de queda maior que 1 igual a 2. Qualquer conexão abaixo dessa altura do ombro aí. Abaixo da cintura, né? Na linha da cintura, porque você já vai ter que usar 100% da abertura do seu talabarte. Isso vai aumentar a aceleração da gravidade, isso vai aumentar o seu peso, né? Por conta da aceleração da gravidade, ou seja, uma pessoa de 100 quilos caindo aí por volta de 1,90 m, fator de queda maior que 1 igual a 2, esse peso dessa pessoa, né? O peso dessa pessoa vai chegar aí em torno de 2.000 quilos ou mais, tá? 2.000 quilos ou mais, por conta da aceleração da gravidade, da massa da pessoa, né? Uma pessoa de 100 quilos caindo a essa altura. Então você precisa ter isso analisado, né? E implementado no seu trabalho. A zona livre de queda, cadê? Letra D. Então a gente falou da letra C, do fator de queda, igual a 0, menor que 1 ou igual a 1 e maior que 1 ou igual a 2. Qual é o ideal? O primeiro ou o segundo, igual a 0 ou menor que 1. Tá? Letra D. A utilização de um elemento de ligação que garanta que em um impacto de a utilização de um elemento de ligação que garanta que o impacto de no máximo 600 kg, ou seja, 6 kN, seja transmitido ao trabalhador quando da retenção de uma queda. A gente já comentou isso nos tópicos acima. A zona livre de queda, também comentamos já, e a compatibilidade entre os elementos do sistema de proteção individual contra quedas. Tá? Então, isso tudo tem que ser compatível. 35.6.11.1. O talabarte e o dispositivo trava-quedas devem ser posicionados, letra A, de modo a restringir a distância de queda livre, né, e de forma que, em caso de ocorrência de queda, o trabalhador não colida com a estrutura inferior. É por isso que ele fala no item anterior da zona de queda livre, né? A ZLQ, zona de queda livre. O talabarte, exceto quando especificado pelo fabricante e considerando suas limitações de uso, não pode ser utilizado, letra A, conectado a outro talabarte, elemento de ligação ou extensor, né? Então, eu vou colocar o meu talabarte junto com outro talabarte que está lá em cima fazendo o ponto de ancoragem para mim, porque o meu não alcança. Cara, se isso está previsto no manual do fabricante, ok. Se não, não pode. Ok? Letra B. Com nós ou laços. O meu talabarte aqui ele é comprido, então eu vou dar um nó aqui na fita dele para diminuir o tamanho, ou fazer um laço aqui para diminuir o tamanho, para eu poder utilizar. Não pode. Você sabe por que, que não pode? Você já parou para se perguntar por que, que não posso dar um nó ou um laço no talabarte? Pessoal, é simples, porque esse nó ou esse laço que você vai dar vai tirar a resistência de retenção do teu equipamento. Existem nós, existem laços que tiram aí mais de 20, de 30, 40% ou até 80% da resistência do equipamento, da corda, da fita. Tá? Então você precisa estudar o nó, você precisa ter essa análise. E no caso desse equipamento específico, é terminantemente proibido.
E por hoje, meus amigos, é isso aí. Parte 2 aí concluída da NR35, tá? Falamos um pouco sobre proteção contra quedas, né? Tanto proteção coletiva quanto proteção individual, são informações interessantes que você precisa ter acesso, ter conhecimento. Estou dando a minha contribuição, meus comentários a respeito aí de cada item da norma. Segue a gente, continua com a gente aí, né? Nos próximos dias vamos lançar aí a parte 3, né? E vamos seccionando assim até a gente concluir a NR35 e a gente passar para uma próxima NR, provavelmente a NR33, que fala de espaço confinado, e continuar esse trabalho de análise. Eu queria pedir que você pudesse curtir, compartilhar, comentar aí no canal também para a gente poder gerar engajamento e se inscrever também no canal. Quanto mais pessoas inscritas no canal, mais recursos o YouTube disponibiliza para a gente consegue fazer um trabalho de uma qualidade, uma condição melhor para vocês, beleza? Tamo junto, valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.